Flamengo e Vasco na semifinal do Campeonato Carioca. E aí, nação, já tem o seu palpite para a primeira partida? Já coloca nos comentários, já está definida as datas e o horário para a partida da semifinal do Carioca. Vamos juntos aqui analisar o que a imprensa está falando, o que o Felipe Luiz vai preparar para essa partida, mas faz o seguinte, chega aqui dando aquela moral, deixa o seu like, se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, que é inclusive estamos aqui no canal Lances Inéditos, que é o canal secundário do canal Meu Mengão React. Então se inscreva e ative o sino das notificações para sempre você receber as informações do Flamengo no seu celular, no seu computador, tá bom? Vou deixar os créditos ao canal da ESPN Brasil, link na descrição. No final do vídeo eu vou já deixar a minha análise e o meu palpite para essa partida. Vamos pro vídeo de hoje. Ainda não foram definidos os locais, né, os horários, mas os jogos e os dias estão definidos, né, para esses confrontos das semifinais do Campeonato Carioca. Vasco e Flamengo vão se enfrentar no sábado, ainda a definir o local. Há uma possibilidade de o Vasco tentar levar esse jogo ainda para fora do Rio de Janeiro, né? Ainda há uma definição. Amanhã vai haver uma reunião do Conselho Técnico tal para definir detalhes e horário, né? Fato que o Vasco não estava muito afim de jogar no Maracanã, né? Onde normalmente, né, a torcida do Flamengo vai em peso e tudo mais. Não foi permitido a ele jogar em São Januário, o clássico com o Flamengo, que era a ideia do Vasco inicial. Na fase de classificação e nos últimos brasileiros havia um acordo entre os dois clubes de ter o estádio dividido, uma curva para cada um, a arquibancada central mista. E assim vinha sendo feito, mas vamos ver agora como vai ser a definição para esse jogo. Até Nilton Santos, né, é uma das possibilidades ainda para o Vasco mandar esse jogo contra o Flamengo. E no domingo tem Fluminense e Volta Redonda, lembrando que o Volta Redonda tem a melhor campanha, por isso o primeiro jogo vai acontecer no Maracanã, certo? E o jogo da volta lá no Raulino de Oliveira. Horários ainda a definir. Como espetáculo, tomara que sejam dois jogos no Maracanã com o estádio dividido, porque é um dos lugares onde ainda se conserva esse hábito e tem sido feito com segurança. O Rio tem conseguido fazer esses jogos com segurança e tomara que a gente continue tendo. Agora, em termos de jogo, de favoritismo e tudo mais, o Vasco anunciou também que, sobre esse assunto, né, que a decisão será tomada pelos jogadores, né, que os jogadores vão decidir onde mandar o jogo. Tem que ver como vai ser a questão dos jogadores também em relação ao horário, né? Porque os jogadores estavam... Também tem essa questão, né? Reclamando muito de jogar às 4h30 da tarde. Tem feito um calor desumano no Rio e essa é uma questão. Porque aí vai envolver questões da cidade também, porque a gente está em período de carnaval, tem muita coisa para essa reunião de amanhã. Confesso que o meu desempenho na pelada caiu durante esse período do ano aqui, porque está muito quente, 10 da manhã no sábado. Parou. Ô, Praz, parou então. No sábado eu jogo 10 da manhã e o calor está intenso. Menos com menos é mais. E aí a gente joga lá com gramado sintético, que está dificultando o meu desempenho também. O Diniz é contra sintético também. Vai entrar na questão. Ô, Praz, é claro que existe uma rivalidade toda em jogo e tudo mais. Se fosse uma decisão, como é no Campeonato Paulista, tem apenas um jogo, ainda o imponderável, né, permite resultados menos esperados. Mas nesse momento, pelo que jogam Vasco e Flamengo, tá difícil de acreditar que o Vasco possa passar pelo Flamengo em 2 jogos, não? O Flamengo é favorito, sem dúvida nenhuma. E aqui a gente não discute tamanho de clube, claro nem nada. É questão de desempenho dentro de campo e momento de time. O Flamengo é um time visivelmente pronto, com várias opções. Machuca Michael, machuca Cebolinha, entra Michel Araújo. Tem muita reposição. O Vasco está montando o time, está chegando jogador, está contratando o Garré, contratando... Então, assim, é muita diferença hoje dos dois times, dos dois elencos. Óbvio que é um clássico, e no futebol tudo pode acontecer, a gente sabe aqueles chavões, mas hoje o Flamengo é amplamente favorito para passar. O que você acha? Para passar e para ser campeão estadual. Claro. Você imagina o Vasco conseguindo equilibrar as forças com o Flamengo na base da força, da motivação de um clássico, mas nem isso tem conseguido fazer o Vasco nos últimos tempos duelar bem com o Flamengo. O desafio é que é possível, o Vasco pode equilibrar? Pode. O Vasco pode ter uma estratégia defensiva bem montada, melhor do que a do primeiro jogo. O Vasco eventualmente pode fazer adaptações no seu jogo para conseguir sair um pouco mais de trás do que no primeiro jogo, como fez, por exemplo, no início do segundo tempo. Mas depois o Flamengo retoma controle ainda dentro daquele jogo. A grande dificuldade é fazer tudo isso em 180 minutos. Né? Não é uma semifinal de um jogo só.
E aí, em geral, a tendência é quem está mais preparado, com uma forma de jogar muito mais solidificada, consolidada, passar. E tem um investimento maior, tem um elenco com mais qualidade técnica, com mais recursos nesse momento. Enfim, o Flamengo é o favorito do campeonato, é favorito para passar pelo Vasco, acho que será favorito até embora o Botafogo tenha feito um ano excelente ano passado, você não consegue olhar para o Botafogo hoje e ver algo já construído nessa temporada. Então, a única questão é, se a final for um Fla-Flu eventualmente, só lembrando que o Fluminense foi o time que conseguiu mais duelar, né? Duelar melhor. E desde que o Felipe Luiz assumiu, o Mano enfrentou o Felipe Luiz no Brasileiro do ano passado, venceu. A única derrota do Felipe Luiz. Do Felipe. E esse ano foi 0-0 no Campeonato Estadual, mas um jogo também muito influenciado pelo calor, os dois times, o jogo foi ruim mesmo. Muito ruim. Mas o fato é que o Flamengo não venceu o Fluminense do Mano. Então vamos dar uma olhada então nos números de Felipe Luiz, né? A gente tem aqui para vocês, desde que ele assumiu o Flamengo, nessa temporada, não é desde que ele assumiu o Flamengo, tá? Nessa temporada 2025, são 8 jogos com 7 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota, 20 gols marcados, apenas 1 gol sofrido, um incrível aproveitamento de 91,7%. E aí são os números completos, né? Desde que ele assumiu, são 23 jogos com 16 vitórias, 6 empates e só uma derrota, essa citada pelo Mansur contra o Fluminense. São 43 gols pró, 12 gols contra, ou seja, 31 gols de saldo, né? Número expressivo. 78,3% de aproveitamento. E tudo isso com uma mobilização para competir que é muito impressionante, né? Ainda mais para começo de trabalho, né, Praz? Você teve diversos treinadores pela carreira, vários em início de trabalho como o Felipe Luiz. Não sei se você pegou treinador em início de carreira, assim como ele, né, logo no primeiro trabalho, mas é uma evolução rara de se ver para tão pouco tempo, né? Eu acho que os jogadores do Flamengo, acima de tudo, foram inteligentes de comprar o barulho e saber que se eles ajudassem o Felipe, eles iam ter um cara do lado deles que podia trazer muita coisa. Não só questão tática, mas de entendimento, de uma leitura de jogo de um cara que parou de jogar nesse grupo há pouco tempo, que conhece bem o Flamengo. Então, acho que os jogadores do Flamengo foram inteligentes, porque assim, é nítido que o Felipe não é mágico, né? O Felipe não tem, vamos dizer, uma magia de poder de convencimento absurdamente maior do que muitos treinadores e grandes treinadores que passaram. Vamos citar o Tite, por exemplo. Claro. Foi muito falar. O Tite é um cara que é conhecido por ter um controle dos grupos e ter uma questão de liderança muito grande, de fazer os caras comprarem ideia. E o que se vê do Tite pro Felipe, em termos de postura e de rendimento do grupo, do mesmo grupo, é absurdamente. É uma postura absurda diferente. Eu acho que os jogadores meio que falam assim, vamos aproveitar, vamos ajudar esse cara, porque ele está começando também. E o Felipe conseguiu encaixar muito bem. Assim, é óbvio que é um começo de trabalho, né? A gente não sabe como é que é o Felipe numa fase ruim, como é que é o Felipe passando por algumas dificuldades, porque ele não passou ainda. Eu só espero que a gente tenha calma para não querer julgar ele. Vamos dizer, o Flamengo tem no Campeonato Brasileiro 3 derrotas, 4 derrotas, que a gente não queira julgar o Felipe como um péssimo técnico daí, porque senão a gente entra naquela loucura que é o futebol, né? Em uma semana o cara tem que ir para a seleção, uma semana depois ele tem que ser mandado embora. Então, assim, eu volto a falar, da torcida a gente não tem que exigir isso, porque a torcida é passional mesmo e a torcida não é obrigada a entender futebol. A torcida vai e torce pelo time. Agora, quem comenta futebol, nós que somos, vamos dizer, especialistas no assunto, a gente tem que trazer um pouco de uma coisa mais ponderada, óbvio, não estou dizendo não criticar, tem que se criticar. Aí voltando num assunto, por exemplo, o Abel deu uma entrevista depois do jogo falando que o treinador no Brasil é burro e os outros sabem tudo de futebol. Não é essa a questão, não é que o treinador... E assim, quando generaliza também é ruim, né? Quando o Abel fala, ninguém sabe nada e todo mundo sabe tudo. E quando generaliza é ruim. Só que, assim, a gente tem que ter cuidado, porque senão a gente começa a entrar numas de querer apontar o dedo e também de não poder criticar. Porque não é porque o Abel está na fase mais vitoriosa. Eu estou usando o Abel como exemplo porque eu acho que é o exemplo mais nítido que a gente tem, né? Não é porque o Abel está na fase mais vitoriosa do Palmeiras que ele não vai poder ser criticado.
Claro. Mas eu também concordo com as críticas exageradas, dizendo, não dá mais, tem que mandar embora. Então, assim, tem que se criticar, como o Felipe vai ser criticado quando o Flamengo passar por um momento ruim, mas que a gente tenha discernimento e equilíbrio para as críticas também, assim como para os elogios, né? É isso, nem tanto ao céu e nem tanto à terra, né? É por aí. Esperar o tempo certo do passe, capacidade de ganhar as costas da pressão, tudo isso vai se repetindo com bastante frequência. E é bom de ver, né? Quando o recurso não é o chutão apenas, isso. né? Quase que como tudo um padrão. Lembrando acontece que tudo é válido no futebol. Você tem um brasileiro. jogador grande e se estrutura para lançar, ele consegue colocar o companheiro, também ganha jogo. Eu sempre falo assim, não tem um jeito certo de jogar futebol. É isso. Né? Não tem um jeito certo. Não é porque o Diniz acha que tem que jogar no 4-3-3 e eu no 4-4-2 que o Diniz é burro e eu sou inteligente, ou vice-versa. É uma questão de estratégia e fazer bem feito, né? Deixa eu mostrar para vocês, eu falei aqui como tá difícil para o Vasco ultimamente competir com o Flamengo. A gente fez aqui uma pesquisa sobre os últimos 30 jogos entre os dois rivais. Vejam só a discrepância dos números. São 17 vitórias do Flamengo, 11 empates e só 2 vitórias do Vasco nos últimos 30 jogos. É uma hegemonia absurda do Flamengo nos últimos tempos. São 50 gols marcados pelo Flamengo contra apenas 23 do Vasco, né? Esses números são tristes para o torcedor do Vasco, né? Alarmantes. E mostra o tamanho da diferença do momento entre os dois clubes. Não né? É só do time. O time de futebol, no final, é o retrato da dificuldade econômica do clube. E ainda mais nesse momento. Essa temporada do Vasco se anunciava muito desafiadora, né? Com dificuldade para investir, com necessidade que chegue o investidor, e mesmo quando o clube encontre para a venda do controle da SAF, não é algo que se faz do dia para a noite, é um processo. E nem deve ser feito, porque na outra vez foi feito. A gente tem aqui uma das esperanças do Vasco para tentar surpreender o Flamengo e, quem sabe, chegar à final do Campeonato Carioca, é o seu centroavante, né? Verratti. Porque o Verratti chegou a 40 gols pelo Vasco, um cara absolutamente identificado com o torcedor, né? Esse realmente vestiu a camisa, chegou e dá para dizer até que ele é um ídolo hoje, né? Um símbolo do Vasco, né? De entrega, de entender o tamanho da instituição, do que representa vestir a camisa do Vasco. E mesmo nesse momento de muita dificuldade, ele tem conseguido se identificar com o clube e torcida. São 86 jogos, 40 gols, ou seja, ele faz um gol a cada 2 jogos, né? Quase na média. Fazer isso no momento de clube do Vasco não é simples. Pois é. São 39 finalizações dentro da área, 8 gols de pênalti, 12 de cabeça, 8 gols em clássico. Em clássico são bons números do Verratti, né? E o problema do Vasco é a falta de repertório, né? Porque quase todas as jogadas do Vasco, quando o Vasco consegue rodar a área dos seus adversários, termina num cruzamento para o Verratti. E muito da pobreza ofensiva do Vasco, acho que passa por aí, por ter um time com poucas alternativas, até pela falta de peças do elenco nesse momento. Acho que o jogo com o Botafogo, em alguns momentos você teve ali algo, uma tentativa de executar algumas coisas um pouco diferentes. A presença do Ryan, por exemplo, que tem uma característica que faltava muito no elenco, permitiu, por exemplo, ao Paulo Henrique ter uma companhia por ali, onde eles alternam o corredor, por vezes o Ryan um pouco mais por dentro, por vezes ele vindo por fora, e o Paulo Henrique tentando ocupar um outro corredor, um espaço um pouco mais pelo centro, e aí tendo a possibilidade de um jogador que acelera a jogada. O Vasco tinha muita dificuldade de um jogador que acelerasse, que mudasse o ritmo. O ritmo das jogadas, obrigando o Vasco quase sempre a se instalar no campo do adversário, trocar passe, nem sempre essas jogadas aconteciam, o adversário mais confortável para defender, porque se o Vasco também muitas vezes, como muita gente apontava, o Carille, um treinador acostumado a jogar em transição, se ele viesse trazer o time para defender atrás, jogar em transição como, né? Como é que ele vai sair de trás? O Vasco perdeu jogadores importantes para isso, o Adson, o David, né? Eram jogadores que poderiam ajudar, né? E agora os reforços que estão chegando, eventualmente, o Ryan chegou e tem jogadores aí que estão esperando para estrear, né? E eventualmente podem mudar um pouco essa realidade, dando um pouco mais de opção. Sai da frente! Sai que o amoroso é chapa quente! Do trabalho do Felipe, né?
E, enfim, de fazer esses caras... Eu sempre falo, a gente sempre conversa sobre isso, né, Plia? O bom treinador é aquele que coloca os jogadores em posições em que você consegue extrair o máximo deles. Que eles possam te entregar o máximo que eles podem em campo. E parece que o Felipe Luiz encontrou o melhor posicionamento para a maioria deles, né? Logicamente que você tem um desfalque, você tem um problema e tem que improvisar em alguma posição, isso faz parte do futebol, mas na maioria das vezes esses jogadores conseguem entregar na maioria dos jogos o que o torcedor do Flamengo espera. Então, assim, uma vitória gigantesca do Flamengo. Lógico que o adversário também tem a questão, né? Porque o Flamengo, com relação a elenco, é muito mais forte. Mas se você pega o Maricá, só dá pra ganhar no Maricá, né? É isso. Não dá pra pegar o Maricá e ganhar do Real Madrid, né? É exatamente isso. O Flamengo tem que ganhar do adversário que está em campo. E foi o que aconteceu nesse jogo. O Flamengo atropelou o Maricá. Belíssimos gols. Um time que, além da questão técnica, chama muita atenção a intensidade, o posicionamento, o Felipe, né? A fome. O Felipe Luiz na beira do campo cobrando algumas correções que, né, que todo jogo merecem ser pontuadas. Então é isso, Plia. Mais um grande jogo do Flamengo, tecnicamente, e o Felipe Luiz é um cara que está enchendo os nossos olhos. Polêmico. Não, eu concordo 100% com o que o Fábio falou, mas treinador tem que ser parceiro, porque se não for, o jogador vai derrubar. Isso aí não adianta, entendeu? O Felipe Luiz foi um cara que jogou com a maioria desses atletas que estão ali, e ele fala, né, que dificilmente dentro, né, da cabeça dele, do conceito dele, né, tirar aquele jogador que é parceiro, né, chega no momento que ele tem que pensar, porque o cara jogou com ele já fica naquela... Com os caras, ele diz na coletiva. Então, já avisei que se não tiver rendendo, eu vou tirar. Mesmo que custe a nossa amizade. Mas aí que tem que ser um cara de fibra, por isso que ele está se tornando hoje um dos grandes treinadores do futebol brasileiro. O treinador tem que ser honesto, não parceiro. Honesto. Saber que o cara tá merecendo jogar, coloca pra jogar. Pra mim é isso, porque eu no Sevilha eu não tive treinador parceiro, não. Mas ele foi honesto comigo. Mas eu tive treinador parceiro, hein? Tive um cara que foi o Paulo Tuori. Esse foi parceiro pra caramba. Esse aí também Fabinho não me deixa mentir. Esse era muito parceiro. Esse eu peguei um pouco. Esse era gentleman, parceiro, sabia de futebol. Esse era e todo mundo gostava dele. Olha o que deu. Tive a felicidade. Agora, quando você não... Porque eu falo assim, a gente jogou, a gente sabe. Porque quando você tá feliz, você tá jogando, você tá feliz, você é parceiro, ninguém mexe. Beleza, meu treinador é meu parceiro. Agora, quando você não joga, como tem muitos que não jogam, o que vai acontecer? O treinador é um traíra do caramba. Mas se você mantém, assim, se você mantém os jogadores motivados, se você tem um sistema de jogo que favorece os caras, é lógico que um jogo ou outro, o jogador vai ter uma baixa de rendimento, mas a tendência é que os caras estejam sempre em alto nível. E você pensar nesses jogadores do Flamengo, os jogadores principais, jogando em alto nível, é difícil você mexer, né? Até porque é o Flamengo, né? E o Flamengo precisa ter jogadores em alto nível. E a primeira entrevista do Felipe, quando ele assumiu como treinador do Flamengo, ele já disse, né, que já não iria jogar os amigos, essa questão. Isso já ficou claro para ninguém questionar num momento como esse, se estiver jogando um amigo ou outro. Mas ele continua sofrendo, né? Mas vai sofrer, é natural. Ele sempre bate nessa tecla. E falou, ele não joga, né, com o Luiz Araújo. Se jogou um pouquinho só. E ele, falando do Luiz Araújo, autor do 4º gol na goleada de 5-0 sobre o Maricá, que deu ao Flamengo o título da Taça Guanabara, confessou que muitas vezes se pune ou vai contra os próprios pensamentos e decisões dele por não colocar o Luiz como titular. Quer dizer, é uma coisa que deixa o Felipe Luiz agoniado. Eu acredito que deixa ele agoniado, mas essa declaração, obviamente, é para valorizar todo o elenco. O treinador inteligente, ele valoriza mais o reserva quando é utilizado do que o próprio titular. Foi o que o Fábio falou, para deixar todo mundo motivado, para todo mundo se sentir útil, né? esse é o grande desafio dos grandes treinadores, que o Paulo Tuori fazia. Não dar atenção para os 11, 12, 13 que costumam jogar com mais frequência. Mas é você falar lá pro 19º, 18º lá que trabalha, às vezes fica fora de um coletivo, você cumprimentar o cara pelo nome, dar atenção no jogo de no treino de não relacionados, o treinador tá lá, não é o auxiliar que tá dando o treino. Então esse é o treinador inteligente que valoriza todo o grupo que tem na mão, e o Felipe é esse cara. Fora que muito tempo de Europa, né, jogando com grandes treinadores, e você chega no futebol brasileiro onde, claro, óbvio, tem muito mais espaço, e com as ideias que ele tem, você conseguir montar um time de pegada, né, num campeonato carioca que, né, a gente sabe que não é um campeonato tão exigente, como é o Campeonato Paulista, como é os estaduais, tem mais espaço para você jogar.
o Felipe Luiz deita e rola com o esquema tático. É um híbrido Simeone e JJ, Capita? A gente já escutou muita coisa, né, Plea, com relação ao sistema. Assim, eu não vou comparar, eu colocar, né, é a ideia do Jorge Jesus ali, ou é a ideia do Simeone. Os 2 primeiros gols originados... É um estilo de jogo. Escanteio. É um estilo de jogo que sempre foi a jogada mais forte, ou uma das jogadas mais fortes do Atlético de Madrid. O resto que a gente viu se assemelhou muito, claro, abstraindo o fato, ou não abstraindo o fato de ser Campeonato Carioca, como disse o Amoroso, de exigências, diferentes exigências menores, mas lembra muito o time de 2019 ou não? E automaticamente você tá, assim, se você é muito superior ao adversário, Plea, o estadual se tornou um pouco isso também, é uma forma de você, não é desrespeitar, mas de você treinar, né? Você colocar em prática tudo aquilo que está no dia a dia dentro de um jogo, né? Em um enfrentamento com caras que você não está acostumado no dia a dia de trabalho. Então é isso, assim, eu acho que o Felipe está usando muito bem essa questão também, porque é lógico que o Flamengo vai enfrentar campeonatos bem mais difíceis, adversários mais difíceis, mas quando tiver esse enfrentamento, o Flamengo já vai estar bem ajustado com relação a posicionamentos, intensidade de jogo. Então é isso, é um time que, não vou comparar com outros treinadores, mas é um time que tem uma marcação sob pressão quando necessário, é um time que abaixa a linha muito rápido e recompõe, né? É o melhor Flamengo de 19 para cá? Então é um movimento pequeno ainda, assim, né, pra gente analisar dessa forma. Mas, assim, olhando para os jogos do Flamengo, não só pelos resultados, mas a maneira como o Flamengo tem jogado, eu falo muito assim, Plea, eu já falei isso algumas vezes, assim, o Flamengo, ele é muito essa questão campo-arquibancada. Então eu vou usar essa questão. Hoje o torcedor do Flamengo que vai no Maracanã, ele olha para esse time e vê tipo, a essência, o DNA do Flamengo em campo. Acho que isso é uma bacana e eu acho que o torcedor do Flamengo, o flamenguista, ele tá muito feliz com o que tá assistindo. E ele dá a entrevista, ele fala disso, né? Essa questão que o Fábio fala bastante, bate bastante nessa tecla, que ele conversou bastante com o auxiliar dele para quando assumiu o Flamengo, que no Flamengo não basta só vencer, né? Você tem que vencer e convencer na maioria das vezes. E no Atlético de Madrid, onde ele fez a maior parte da carreira dele, só o vencer bastava, né? Tava ótimo. Então é mais uma atitude inteligente dele de saber onde você está. De repente essa é a característica do Felipe como treinador, claro, mas de repente num outro clube, ele entendendo o formato daquele outro clube, isso possa mudar. Isso é mais um mérito dele, né? Lá na Espanha, pelo Atlético de Madrid, né? Ter 2 concorrentes difíceis, né? Barcelona e Real Madrid. Com certeza a obrigação dele seria vencer, vamos ganhar, vamos pontuar. Eu acho que é pela característica do Simeone. Cultura do clube. Mas aqui dentro do futebol brasileiro é mais fácil. Ele sabe que ele tem um time bom na mão dele. Então, além dele ter um time bom, além dele convencer, né, a torcida e mostrar o futebol que ele tem pelas características dele, isso aí facilita bastante, né, o trabalho dele. Ô Luiz, Campeonato Brasileiro, pensando nesse Flamengo no Campeonato Brasileiro e pensando nos rivais mais diretos, os times aí que nos últimos anos brigaram efetivamente pelo título. Você vê, de repente, o rubro-negro sobrando mais do que nos anos anteriores? Eu acho que hoje o melhor futebol é do Flamengo, até porque o melhor elenco do Brasil, para mim, é o do Flamengo. Mas o Flamengo, no Campeonato Brasileiro, acho que não vai ter uma vida tão fácil, né? Tem o Inter de Porto Alegre, tem o Palmeiras, tem o próprio São Paulo, que sempre dificulta para o Flamengo. Tem o Santos agora. Corinthians. Botafogo. Então, hoje eu vejo o Flamengo com o melhor futebol, um pouquinho à frente dos demais. Então, mas eu acho que time mais ajustado. No momento, acho que é mais do que... Mas é difícil a gente falar no momento, porque o ano passado, óbvio que a expectativa em cima do trabalho do Tite era muito grande, mas a gente não tem que lembrar que, cara, foram 6, 7 lesões que prejudicaram muito o trabalho. A gente não sabe o que vai acontecer durante a temporada. Nesse recorte inicial do ano, sim, o Flamengo vai sobrar, é favorito ao título. Mas a temporada é muito longa, cara. A gente não sabe se vai chegar em todas as competições, se vai valorizar mais uma do que a outra. Se vai sair jogadores. Se vai sair jogador, se vai ser vendido. Valorizado sempre vende jogador. O Flamengo está sendo centroavante de ofício ainda, né? Ainda tem essa questão. É um atacante, né, que está fazendo falta. Só no meio do ano que ele volta, o Pedro. No meio do ano que o Pedro volta. Pensando no Campeonato Carioca, lógico, favoritaço. Para a semifinal, 2 jogos contra o Vasco da Gama. De que tamanho seria a zebra se desse Vasco, Luiz?
Uma grande zebra, né? Zebrão. Hoje, vendo os dois times, né? Que o Vasco está jogando e que o Flamengo, com certeza seria uma grande surpresa se o Vasco, em 2 partidas, eliminasse o Flamengo. O problema está aí, né, Pria? 2 partidas ganhar do Flamengo, o Flamengo que tem muito bons jogadores, que está jogando muito bem, e ser eliminado pelo Vasco, que hoje não está, né, ajustado, não tem um grande futebol, né? Mas um clássico tudo pode acontecer, né? Até se classificou batendo o Botafogo, né? O Botafogo que mesmo com todas as baixas que teve de um ano para o outro, segue sendo mais forte que o Vasco. Mas o Vasco não tomou conhecimento e ganhou do Botafogo, que terminou em 9º, né, Johnny? 9º o Campeonato Carioca. Não entrou nem no... Vai ter que suar para conseguir vaga na Copa do Brasil do ano que vem. Vai ter que ser via Campeonato Brasileiro. Essa é a grande surpresa do Na outra semifinal, o Volta Redonda fez uma campanha significativamente melhor do que o Fluminense. É claro que nesse momento camisa pesa. E pensando numa possível final, não vou falar provável, numa possível final Fla-Flu, o único time que até aqui, aí curiosamente, parece ter um antídoto para conter o Flamengo é justamente o Fluminense, né? Tivemos um 0-0 recente, um jogo muito ruim, e a única derrota do Felipe Luiz desde o ano passado, quando assumiu o Flamengo e já de cara conquistou a Copa do Brasil, foi para o Fluminense. Numa final Fla-Flu, você acha que o equilíbrio pode ser um pouquinho maior, pode ter uma desproporção menor, Capita? Então, assim, por conta desses últimos resultados, né? Não sei se o Fluminense achou uma solução para enfrentar o Flamengo. O quanto isso também pode motivar os jogadores, né, do Flamengo com relação a esse confronto, se ele vier a acontecer, né? Então a gente não pode atropelar as coisas, assim, já pode imaginar. Aconteceu isso em Minas, né? Todo mundo já imaginando a questão Atlético Mineiro e Cruzeiro, como é que seria o confronto entre Gabigol e Hulk, por exemplo. E aí um deles acabou ficando pelo caminho. Assim, que na minha opinião, Flamengo e Fluminense são favoritos para o confronto, eles são. E aí, com relação a esse jogo, se vier a acontecer, eu acho que tem motivação para os dois lados, sabe? Tem a motivação do Fluminense, que já enfrentou, já venceu, sabe? De você ter um pouco mais de confiança, de entender um pouco mais o caminho, que é vencer o Flamengo, ou enfrentar o Flamengo de igual para igual. E tem um lado do Flamengo também de talvez quebrar essa sequência, entre aspas, aí, e conseguir o título. Mas é um jogo gigante, né? É um clássico carioca, grandes jogadores, mas o Flamengo, para mim, é favorito contra o Vasco, e se caso enfrentar o Fluminense na final, o Flamengo, para mim, é favorito também. Porque... Tá aí então, nação, as últimas informações do Flamengo. Vamos ver o que vai acontecer para essa semifinal do Campeonato Carioca, né? Mas se a gente olhar a partida anterior, que o Vasco tomou uma pancada do Flamengo, eu acho que o Flamengo chega muito forte. O Flamengo é o grande favorito a conquistar o título do Campeonato Carioca novamente. Vamos ver o que vai acontecer. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar o meu palpite registrado a partir de amanhã. Eu vou dar uma analisada. Tem que ver o que vai acontecer, o que o Felipe Luiz vai preparar para a primeira partida, aonde vai ser essa partida, né? Porque estão definindo ainda onde vai ser a primeira partida. E tem uma notícia muito importante, que é a volta do Pedro. Exatamente, o Pedro está se recuperando daquela lesão no joelho, e as informações que nós temos é que provavelmente em abril já veremos o Pedro em campo. Ele já vai começar a retornar aos poucos para o treinamento do Flamengo, para ganhar o condicionamento físico, e provavelmente em abril veremos Pedro. Vamos ver o que vai acontecer, nação. Tamo junto, forte abraço, e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.